Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre pornografia e masturbação. Eu vou tentar não falar essas palavras aqui, porque senão o vídeo ele dá problema aqui no YouTube. Então eu vou usar fala silenciosa na hora de falar algumas frases, por conta da rede social mesmo. E antes de começar o vídeo, curte, compartilha, me segue lá no Instagram. E vamos ver o que Jesus fala sobre esse assunto. Lá em Mateus, o capítulo é o 5, o versículo é o 28. Jesus disse: Eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Por que a pornografia, ela é pecado? Porque ela começa antes de tudo no coração e não na mente. E Deus, conhecendo esse coração, ele analisa aquilo que já está dentro. E o que acontece? A pornografia, ela alimenta um desejo desordenado, que é o prazer excessivo em coisas dessa vida. E isso desagrada a Deus justamente por isso. Porque a pessoa, geralmente, que tem esses desejos desordenados, ela se coloca acima da vontade de Deus e acima do amor ao próximo. Porque o que acontece? Quem assiste esse tipo de conteúdo, ele aprendeu o prazer unitário, né? Ele não aprendeu o prazer em conjunto. E o que é a relação sexual? O que é a vontade de Deus para a relação sexual? É uma relação mútua, onde dois indivíduos têm a relação e os dois sentem prazer. Quando a pessoa começa a assistir esse tipo de conteúdo, geralmente ela se torna uma pessoa egoísta, aonde ela objetifica as pessoas. Ela passa a não enxergar as pessoas como indivíduo. Ela passa a enxergar as pessoas como objeto que tem preço e não valor. Ela geralmente normaliza fantasias que Deus nunca planejou para nós que somos seres humanos. E aí o problema, em geral, que acontece é o egoísmo, geralmente, que está por trás desse acesso a esse tipo de conteúdo. Porque a pessoa que é acostumada a ver esse tipo de conteúdo, ela está acostumada com o prazer individual, o prazer rápido, e ela está acostumada a se dar prazer e não dar prazer para o outro. E aí, por que às vezes o que acontece geralmente é que 99% dos casos as pessoas não conseguem se relacionar num casamento, numa relação com alguém? Porque justamente por conta desse egoísmo. Como essa pessoa está acostumada a se dar prazer, como ela quer esse prazer somente para si, ela não pensa no outro, ela só pensa em si. A pessoa, ela se casa com alguém não pensando em fazer o outro feliz, em dar prazer para o outro, porque o casamento, ele consiste nisso, em dar prazer para o outro, em fazer feliz o outro. E aí os dois indivíduos se casam com esse pensamento, e aí não tem uma quebra, não tem uma falta, porque se eu estou num casamento para fazer o meu esposo feliz, e ele está no casamento para me fazer feliz, se eu estou nesse casamento para dar prazer e ele está nessa função de me dar prazer, não tem falta, porque todos são correspondidos dentro dessa relação. E aí o que acontece? Geralmente, aquele que assiste esse tipo de conteúdo, ele não está a fim de entregar, ele está a fim só de receber. E o que a gente costuma dizer é que, às vezes, o que acontece geralmente? As pessoas, elas falam muito daquele que assiste esse tipo de conteúdo, mas ninguém fala da relação daquele que está do outro lado dessa situação. Eu vou falar para vocês, esse vício nesse tipo de conteúdo é difícil de sair, porque eu já estive do lado de lá, eu já tive vício com isso, eu sei o que é assistir, eu sei os sentimentos que se tem quando se assiste, se acessa esse tipo de conteúdo. Então, o que acontece? Quando a gente está daquele lado de lá, a gente costuma geralmente ser egoísta. É tudo sobre o nosso eu, sobre o que eu sinto, o que eu penso, o que eu quero. Nunca é sobre o outro. E aí, o que acontece? O egoísmo, ele faz a gente pensar só no nosso prazer. E aí, ninguém fala do outro lado de lá. Só que no outro lado, tem alguém que geralmente não consegue se relacionar. É muito difícil se relacionar com alguém egoísta, por quê? Nessa parte sexual. Porque é alguém que não entrega nada. É alguém que está ali só para receber.
E como que uma pessoa vai conseguir se relacionar com alguém assim? Se é como se a pessoa ela só estivesse ali para servir o outro, é só para entregar. E se torna cansativo porque é igual você dividir um peso de uma criança com um adulto. Sempre vai pesar mais para um lado. E é exatamente o que acontece. Pesa tanto para um lado que o outro começa a se sentir usado. E estar numa relação onde o outro se sente o tempo todo usado é muito difícil. E aí o que acontece? Quando se tem esse tipo de... se acessa esse tipo de conteúdo, além de tudo isso, é aberto várias brechas espirituais. O inimigo ele tem acesso à nossa mente, ao nosso corpo, para fazer aquilo que ele quer. E aí, o que geralmente acontece? Ele começa a colocar pensamentos. Porque se nós, quando assistimos isso, se a gente tá com o ego muito elevado e é tudo sobre nós, o que a gente faz? A gente objetifica as pessoas. A gente não vê aquela pessoa com a moral e o afeto. A gente passa a ver apenas um corpo que serve para nos dar prazer. Não é um indivíduo que está ali, não é uma alma, não é alguém que tem sentimentos, é alguém que pode me dar prazer. E aí que tá o problema. Porque aí o inimigo, ele começa a lançar coisas. É igual um abusador, por exemplo. Não é do nada que essa pessoa vê uma criança e deseja aquela criança. Às vezes a amiguinha da filha vai para casa fazer um trabalho. E aí por que essa pessoa às vezes olha para essa criança com um sentimento diferente, com um sentimento pervertido sobre essa criança? Não é porque ela não sabe que ela é criança, é porque a visão dela tá totalmente distorcida. Ela já não vê mais o afeto, ela já não vê mais uma criança, ela vê um corpo para ser usado, ela vê um corpo para satisfazer o desejo. Já não vê mais como uma criança, como um indivíduo que tem sentimentos, que tem emoções. É um corpo que serve somente para me dar prazer. Então eu anulo os sentimentos, as emoções e anulo que aquela pessoa é uma pessoa. Porque é sobre um corpo e é aquilo que me dá prazer. Então, por isso que às vezes acontece às vezes a pessoa, ela tá olhando às vezes para uma criança de maneira diferente. Ela tá olhando para a mãe de maneira diferente. Ela tá vendo malícia, às vezes até o inimigo coloca pensamento até de filha. Quantos homens, né? Às vezes tem um pensamento com filha, porque não se trata da relação afetiva. Porque o inimigo, ele tira a moral e o afetivo. E ali ele se passa a ser só um corpo, que pode, de alguma maneira, te dar prazer. Então, às vezes, esse pensamento, ele não vem de você, mas porque você alimenta esse tipo de conteúdo, esse tipo de desejo desordenado, esses pensamentos vêm justamente porque você está abrindo brecha para que esses pensamentos venham a entrar dentro da sua cabeça e dentro do seu coração. Porque quando a gente abre brecha, esse tipo de conteúdo, ele começa a nos enfraquecer espiritualmente. E aí a gente passa a não ter mais intimidade com Deus. A gente passa a não ter mais ligação com Deus. E aí, uma vez que nós não temos mais ligação com Deus, a gente passa a fazer coisas e a pensar coisas que provém das coisas do mundo, das coisas do maligno. E é por isso que não é tão incomum, quando a gente acessa esse tipo de conteúdo, ter vários pensamentos pervertidos, onde, quando a gente está em si são, a gente não teria em outra situação. Mas porque há legalidades, há portas que são abertas para demônios saírem e usar da nossa vida, justamente por isso que temos esse tipo de pensamento e esse tipo de comportamento. E aí o que acontece? Quando uma pessoa entra num casamento, após você ver esse tipo de conteúdo, o que você recorre? A masturbação. E aí qual que é o problema disso? Quando você está solteiro, há vários problemas, várias brechas, várias lacunas que são abertas entre a gente e Deus, não por causa de Deus, mas por causa de bloqueios internos, mas porque abre várias brechas. Mas quando estamos dentro de um casamento, por exemplo, por que atrapalha tanto? Porque se eu estou vendo aquele conteúdo, estou recorrendo à masturbação, então, concorda comigo que eu não preciso do outro, porque eu já estou me resolvendo sozinho. E o que acontece com quem assiste esse conteúdo? É comparação. Quando a gente chega no ato em si,
A gente compara o outro o tempo todo, porque não se trata mais de uma relação onde há entrega, onde há amor. É só uma objetificação da relação sexual e é só prazer, não tem entrega. Eu não dou pro outro, eu só recebo. E o outro, o que acontece? Por que é difícil do outro lidar com essa situação? Porque assim, o que mais tem de gente falando e de vídeo falando é sobre o lado de quem assiste. Mas e a pessoa que tá lá, que é o cônjuge que tá do lado, como que é pra ele lidar com essa situação? Porque não é só apenas o assistir. Mas às vezes, numa relação sexual, onde é infernal você estar com alguém que é egoísta, que pensa em si o tempo todo, que é alguém que não quer entregar, ele só quer receber. Ele não busca entregar prazer para o outro, ele quer o prazer somente para si. Enquanto ele está satisfeito, satisfeita, e isso não é só com homem, é com mulher também. Tem mulher que é assim. E é difícil lidar com pessoa assim, porque é tudo sobre ele, é tudo sobre ela. É o que eu posso fazer para me dar prazer. O pensamento nunca está assim, ó, por que o outro? Eu preciso dar prazer pro outro. O que eu posso fazer para que o outro sinta prazer? Não, é tudo sobre mim e tudo sobre aquilo que eu sinto. E aí é uma relação unilateral, onde fica pesada para um dos lados e aonde chega uma hora. Porque o que acontece? O que é a justificativa, geralmente, de quem assiste? Eu já estive lá e eu sei qual que é a justificativa. Geralmente, o que está por trás disso? A pessoa que está comigo, ela não quer ter relação sexual. Por isso, eu recorro. Aqui a gente não está falando da possibilidade de o cônjuge não estar tendo relações. Tem casos e casos. Tem casos de o cônjuge não ter realmente a relação, de ficar 30, 40 dias. Eu não estou falando desse caso. Só que tem casos que o cônjuge ele não está tendo relação sexual com a pessoa porque justamente a pessoa é egoísta. E aí a pessoa, ela sabe como que vai ser a relação. Ela sabe como que é, porque ela já está acostumada com aquilo. Chega um ponto que a pessoa, o que ela pensa? Eu não quero fazer porque vai ser ruim. Vai ser o prazer somente para o outro. Eu não vou me satisfazer, vai ser somente para o outro. E aí a pessoa fica frustrada. Chega numa hora, a pessoa fala, eu não vou fazer mais. E aí o outro, ele não entende. Porque aí, no caso, ele não para analisar. É onde precisa de autorresponsabilidade. Se você é a mulher que não está tendo relação sexual, saiba que é pecado não ter essa relação sexual. E você é responsável por aquilo que o outro está fazendo. Se o outro estiver se masturbando por conta que vocês não está fazendo o seu papel de mulher, saiba que isso é pecado, é uma consequência que você vai ter que arcar com ela. Agora, se é uma questão onde você é egoísta e o outro não está querendo ter relações com você por causa justamente do seu egoísmo, então a gente tem que chamar você à responsabilidade. Que a gente precisa ter a autorresponsabilidade de entender o seguinte: se eu estou buscando prazer só em mim, é natural que o outro não queira. Porque é muito difícil ter relação com alguém assim. E aí o que acontece? Quando chega no ato sexual, o outro, ele se sente usado. Por quê? Porque a impressão que dá, e geralmente o que acontece é isso. O olhar do outro é somente para usar. E aí o outro se sente usado. Aí termina aquela relação sexual, o outro ele se sente sujo, ele se sente usado mesmo. Porque é isso que geralmente a outra parte faz parecer. De tanto ver esse tipo de conteúdo e de tanto alimentar esse tipo de relação unilateral e esse tipo de comportamento, chega num ponto que a pessoa ela vê as pessoas como descartável. O que é muito comum de acontecer? A pessoa que assiste esse tipo de conteúdo, como que ela olha o outro? Ela olha o outro não com a empatia de tentar entender o porquê o outro não está tendo relação sexual. Porque alguém que não é egoísta, como que ele olha? Por que a outra pessoa não está tendo relação sexual comigo? Alguma coisa está acontecendo. Eu preciso entender o que está acontecendo. A pessoa que não é egoísta, ela pergunta. A pessoa que tem empatia, ela vai até o outro e ela pergunta, o que está acontecendo? Diminuiu, não tá tendo, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar, tem alguma coisa, porque às vezes é hormônio, às vezes é uma
o coração, a cabeça não está no lugar, por isso a pessoa não está conseguindo. Mas o que que o egoísta, ele costuma dizer? Se a pessoa não está fazendo, é porque ela está me rejeitando, é porque ela não me quer. Nunca é sobre o que o outro está sentindo, é sobre o que não está fazendo para ela. E por isso que é difícil lidar. Porque assim, ó, o egoísta ele não se preocupa com o outro em nenhum momento. É tudo sobre ele. E aí o que que acontece nesses casos? A pessoa ela já olha para o outro pensando assim, ó, se o outro não está me satisfazendo, se o outro não está fazendo o que eu quero, então o que que eu faço? Ou eu descarto essa pessoa, ou eu troco essa pessoa. Porque na cabeça do egoísta, não é o problema não está nela, o problema está no outro. Então é o outro que não está entregando, é o outro que não está fazendo, é o outro que não está me amando e não está me dando o prazer que eu espero. Só que ninguém diz como que o cônjuge que é vítima dessa situação se sente nessa situação. Então a gente precisa analisar o seguinte: se você é esse egoísta, que você pensa só em si, saiba que é totalmente difícil lidar com uma pessoa como você. Eu já fui essa pessoa. Porque o que acontece? A gente vê a pornografia, a gente cria um padrão na nossa cabeça que não existe. Corpos perfeitos, uma relação sexual que foge totalmente da realidade. E aí você busca a performance, né? Porque é isso que esse tipo de conteúdo ele transmite. É performar, é quanto mais melhor, é o jeito, são posições, são formas. E aí o que acontece? Quando chega dentro da relação sexual, que é aquilo que Deus constituiu, por que a pessoa não se conecta? Porque ela está pensando naquela relação que ela viu no vídeo, que é totalmente fora da realidade, e ela quer trazer para a realidade aquilo que é virtual, que nem existe. Corpos que nem existem, formas de relação sexual que nem existem. E aí não tem nenhum afeto, geralmente, esse tipo de conteúdo, o que ele traz? É uma relação rápida, fácil e que não precisa de entrega. Então eu não dou carinho pro outro, eu não entrego prazer pro outro. É tudo sobre mim, é tudo sobre performance. Então é isso que eu tô buscando o tempo todo no outro. E é onde o outro, ele se sente usado o tempo todo. E aí, saiba que se você é egoísta e você tem esse tipo de comportamento, não existe ninguém que vai querer ter relação sexual com você. Porque é impossível como ser humano. A gente está falando de ser humano. A gente não está falando de um objeto, de alguém que não tem alma, que não tem sentimentos. É alguém que tem sentimentos, é um ser humano. Ser humano não vai conseguir se relacionar com uma pessoa egoísta, que só pensa em si. Porque o sexo feito no casamento, ele é feito para um prazer mútuo. É para os dois. Se tá saindo disso, já tem demônio. Aí já tem demônio atuando. E às vezes por brecha que aquele que geralmente vê esse tipo de conteúdo abriu. Porque além dessas brechas espirituais, ainda tem o perigo de portas serem abertas para demônios atuarem em questão de adultério, prostituição. E por que geralmente casamentos não dão certo? Relações não dão certo? Porque geralmente essas pessoas só pensam em si. É tudo sobre o seu eu, é tudo sobre o seu ego. E dentro dessas pessoas falta, na verdade, amor. Essas pessoas precisam aprender a amar. Porque aprenderam a amar a si mesmo. Então é tudo sobre elas. E por que não dá certo em relacionamento nenhum? Porque se o outro que precisa me entregar, se eu vejo o outro como servo, e a partir do momento que o outro não me entrega aquilo que eu espero, ou eu descarto, ou eu troco, então não tem amor aí. É um amor a si próprio. Se o outro não me dá aquilo que eu espero, então ele vai ser descartado, ele vai ser trocado. Por quê? Porque eu preciso, eu quero. Não é nunca eu preciso dar, eu preciso fazer. É sempre a responsabilidade do outro. Até a felicidade é colocada nas mãos do outro. E aí o que acontece da outra parte? A outra parte, que no caso é a vítima, fica pisando em ovos o tempo todo na questão de o seguinte: se eu preciso fazer, performar, servir, entregar para o outro o tempo todo aquilo que ele espera, se eu não entrego, então eu sou descartada, eu sou trocada.
Olha o tanto que é cruel. Se eu não faço, se a pessoa não me entrega aquilo que eu quero, se ela não me dá prazer que eu espero, muitas vezes ligada ao conteúdo que eu assisto, porque aí, se eu assisto aquele conteúdo e a pessoa não age daquela mesma forma, então o defeito não está em mim, que estou assistindo algo que é irreal, está no outro que não está fazendo. E aí se torna cansativo e infernal, ninguém consegue sustentar isso muito tempo. Pode até, às vezes, a pessoa conseguir por um tempo, conseguir te entregar aquilo que você quer. Mas chega uma hora que a própria pessoa vai falar assim, ó, eu não consigo manter isso. Porque e o dia que a pessoa não tá bem? É isso que é difícil, o egoísta entender. Que tá lidando com o ser humano. Tem dia que a pessoa não vai estar disponível, a pessoa vai estar doente, a pessoa não vai estar acessível para te entregar aquilo. E aí, se o fato dessa pessoa não conseguir te entregar te faz abandonar ou trocar, é porque não existe amor. É porque você precisa aprender a amar. Assim como Jesus, ele ensina a amar. Eu precisei aprender a amar. Porque eu tinha a visão totalmente distorcida. Era tudo sobre mim, sobre o que a pessoa precisava fazer por mim. E aí é uma relação desproporcional porque eu não entrego nada. É só o outro que tem que me dar. É só me dar e eu não entrego nada. E aí muitas vezes eu entrego pro outro migalha e eu espero que o outro me entregue muito. E eu espero que essa relação dá certo. E não dá. E a pergunta que o Espírito Santo traz para fazer é a seguinte: se Jesus ele te tratasse da mesma maneira que você trata essa pessoa? Porque assim, como ser humano, a gente tem uma expectativa que Jesus tem para que a gente alcance a perfeição. A palavra, ela tá aqui, ela espera que a gente seja santo o suficiente, ela espera que a gente ande nos caminhos do Senhor, ela espera que a gente tenha um comportamento, uma santidade, tenha um padrão. E se Jesus ele fizesse com você o mesmo que você está fazendo com o outro? Se você não conseguir entregar essa santidade, se você não conseguir entregar essa entrega que ele espera, se você não conseguir ler a Bíblia como ele espera, jejuar, se consagrar como ele espera, já pensou se ele te trocasse ou se ele te abandonasse? Como que você se sentiria? Porque às vezes a gente precisa trazer essa realidade para si, para às vezes a gente ter essa empatia pelo outro. Porque é isso que o outro sente o tempo todo, como se não fosse o suficiente. E aí a gente coloca o outro num lugar de serviço. É só o D, né? Utilidade doméstica. Enquanto o outro ele tá sendo útil, ele serve para mim. A partir do momento que o outro não me entrega aquilo que eu quero, a partir do momento que o outro não é útil naquilo que é a minha expectativa, né? Porque não é sobre o outro estar me entregando. É sobre o outro não me entregar do jeito que eu quero e na intensidade que eu quero. E aí, então, eu vou descartar? E se Jesus te tratasse dessa mesma maneira, como que você se sentiria se você estivesse nesse lugar? Como que você se sentiria como ser humano, com emoções, com sentimentos? Porque a pessoa que você está lidando, ela tem emoções, ela tem sentimentos. E às vezes, falta esse amor, falta essa empatia. Só que Jesus, ele é tão maravilhoso porque ele é o único que poderia fazer isso. Ele é o único que tem o direito de fazer isso. Só que ele não faz. E por que nós, como seres humanos, nós não podemos fazer isso? Por que a gente faz isso com o outro? Por que a gente acha que a gente tem esse direito de tratar o outro como descartável? De tratar o outro como objeto? De tratar o outro como se ele não tivesse valor? Como se a gente não estivesse tratando com alguém que também fosse comprado, também com alguém que também fosse lavado. Jesus, ele também olha essa pessoa como filho. E muitas das vezes a gente se coloca nesse lugar, o egoísmo ele faz isso, a gente pensa só em si e a gente anula a dor do outro, a gente anula o sofrimento do outro. Por quê? Porque é tudo sobre nós. O ego está muito elevado. Por isso que às vezes o Espírito Santo ele precisa abater o nosso ego para a gente entender que a gente também precisa enxergar o outro. Porque a gente também precisa amar o outro. Porque isso fala do amor de Jesus. E quando a gente objetifica as pessoas, quando a gente olha as pessoas como apenas uma utilidade ou apenas um objeto para obter prazer, por isso que sai o moral e sai o afetivo. Porque já não é sua filha que você está olhando mais. É um corpo que pode te ocasionar prazer. É alguém que pode te dar prazer. Já não é mais o seu irmão. Já não é mais a sua sogra.
Por que que não é mais? Porque você objetificou. A sua mente já cauterizou tanto que você não vê mais o moral e o afetivo. É um corpo apenas que vai ser usado para o uso que vai te trazer prazer. Tá vendo onde que o inimigo entra aí? Porque ele vai cauterizando a mente a ponto de que até aquilo que é moral e até aquilo que é ético, até aquilo que é o afetivo, você começa a distorcer. Por quê? Porque a sua mente está totalmente pervertida. Por isso que é tão sério e por isso que afasta de Deus. Não porque Deus se afasta por raiva. Entenda bem, Deus ele não se afasta de você por conta daquilo que você está pensando ou daquilo que você está vendo. Só que nós nos afastamos por quê? Porque o que gera a pornografia, a masturbação? Vergonha, receio. Por quê? O que acontece geralmente quando você acaba de assistir esse conteúdo? Pelo menos é aquilo que se espera. Enquanto você está assistindo, tá tendo prazer, tá tendo pensamentos, tá ótimo ali. Só que depois que acaba, o que geralmente a gente sente? Vergonha, medo de ser pego naquilo. Por quê? Porque o moral, ele volta depois que aquele prazer ele acaba. E a gente começa a ver exatamente como precisa ver, que é com a razão. Quando a gente tá ali naquela situação, a dopamina tá acontecendo, é como uma droga. Enquanto a dopamina tá acontecendo, enquanto o prazer tá acontecendo, nada de errado tá acontecendo. Mas a partir do momento que você acaba aquele prazer, você cai em si. E aí vem à tona aquilo que é de fato a realidade, que às vezes é aquilo que precisa ser transformado diante de você e não dentro do outro. Então, como Jesus, ele pode fazer isso com você, ele não faz, porque a palavra ela fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Saiba que não importa o quão sujo você esteja, não importa o quão baixo você entrou, não importa o quão profundo você se afundou. Saiba que Jesus, ele pode te limpar ainda nessa sujeira que você está. Só que o que precisa? De arrependimento. Porque é o que diz aqui na palavra, o que encobre, o que esconde o seu pecado, ele não prospera. Mas aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Então, o meu conselho para você, de alguém que já esteve desse lado, alguém que já acessou pornografia, alguém que já foi egoísta, alguém que colocou a culpa no outro por algo que tinha que ser mudado em si, o que eu te aconselho a fazer é o seguinte: confessa, só que ninguém confessa aquilo que não se arrepende. Se você vê que é errado, se você admite e você se arrepende daquilo, confessa. Não adianta esconder. Porque assim, Deus ele tá vendo o tempo todo. Ele já viu o seu comportamento. Ele já viu o que você está assistindo, ele já viu o que você está acessando. Então não adianta esconder. Não adianta, ele já viu o seu comportamento, a maneira que você trata e a maneira que você age. E aí não adianta esconder. Então o que a gente faz? A gente confessa para ele. Porque aí sim a gente alcança a misericórdia. E quando a gente confessa, a gente tira o poder do inimigo de usar contra a nossa vida. Então, porque às vezes a gente não prospera por causa de um pecado escondido. Quando a gente confessa, a gente tira da mão do inimigo e entrega nas mãos de Deus. E aí Deus, ele faz justiça entre nós e entre o nosso pecado. Mas enquanto a gente esconde, enquanto a gente finge que nada está acontecendo, enquanto a gente fala que não fez, a gente só continua dando legalidade para o inimigo trabalhar. Então, se você olhou, às vezes você olhou esse vídeo, às vezes você escutou esse vídeo e você tá pensando assim: nossa, eu me vi em tudo isso, eu sou essa pessoa. Agora, não se sinta descartado, porque Deus ele não te descarta, só que ele espera de você um arrependimento e mudança de atitude. Então, o que você vai fazer a partir daquilo que você está tendo conhecimento agora? Porque você pode estar, num tempo atrás, em ignorância, mas a partir do momento que a luz chega e você entende que é errado, aí aquilo que você faz com essa informação é o que vai mandar o que Deus vai fazer ou não na sua vida. Agora, quando você confessa, quando você entende que aquilo é errado e você muda os seus caminhos, porque aquilo que a gente faz não tem como voltar atrás. Aquelas perdas que já tivemos, aqueles prejuízos que já temos, não temos como fazer nada. O que a gente faz então? O hoje a gente pega e a gente ressignifica. O que é ressignificar? Pegar tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que aconteceu, todo o pensamento e todo o pecado que a gente cometeu e fazer diferente a partir do momento que a gente confessa.
E não olhe, não confesse se culpando. Porque tem gente que vai para Deus confessar e já vai com aquele sofrimento, né? Como se Deus não soubesse o que a pessoa fez, ou como se Deus não pudesse limpar, como se Deus não pudesse perdoar. E Deus, não existe sujeira que faça com que Deus não limpe. Só que precisa de arrependimento, precisa de mudança de atitude. Se você é aquela pessoa que se viu nesse vídeo e você vê que você precisa de mudança, confessa, abandona a prática, mas coloque outra prática no lugar, porque não basta apenas abandonar. Tem que substituir. O que eu vou fazer a partir de agora para que eu não acesse esse tipo de conteúdo? O que eu vou fazer a partir de agora para ser uma pessoa empática, que é isso que Jesus espera, e não uma pessoa egoísta? Como que eu posso olhar para o outro agora e não para mim, de maneira com que eu espero que o outro me sirva? Porque às vezes a gente olha para o outro desse jeito. O outro, ele precisa me dar. O outro, ele precisa me servir. E a gente coloca no outro um peso, uma carga que o outro não consegue carregar. Então, se você é essa pessoa, veja aonde está errado, aonde você pôde entender que fez parte de você algo que foi falado aqui, aonde você se viu nessas falas, e mude de atitude. Porque Deus, ele já viu. Agora, você fingir que Deus não tá vendo, fingir que nada tá acontecendo e agir como se nada tá acontecendo, aí é uma coisa que é você, que é um problema dentro de você, e algo que você precisa, que é algo dentro de você que precisa ser trabalhado e não no outro. Então, confessa e deixa para alcançar misericórdia, porque Deus é fiel e Deus, ele é tão bom. É aquele que eu falo, né? Nós nunca vamos entender esse amor, nós nunca vamos compreender, nós nunca vamos conseguir entregar para o outro um amor desse jeito que ele nos entrega. Por isso que é um amor tão santo, por isso que é tão puro, por isso que a gente não merece, porque ainda com a nossa sujeira, ainda com a nossa fragilidade, ainda que a gente tenta esconder dele aquilo de mais ruim que a gente é, ainda que a gente tenta mostrar para ele aquilo que a gente não é, ainda assim ele nos ama e ainda assim ele está disposto a nos limpar, a nos purificar, a nos entregar uma nova vida, um novo nome, a partir do momento que a gente confessa e a gente deixa. Coisa que nem a gente às vezes faria, porque às vezes alguém faz isso conosco, a gente não tem condição de tratar com o mesmo amor. Mas Deus é esse que trata a gente com esse amor, que a gente não consegue compreender e a gente nunca vai conseguir compreender. Então, o meu conselho de hoje, para alguém que já esteve lá, mude, confessa e mude de atitude, porque não tem outra possibilidade de você alcançar misericórdia. Mas aquele sofrimento que você já ocasionou para o outro, não tem como pegar de volta, mas tem como ressignificar, tem como fazer diferente. E lembra, Deus, ele vê tudo. Não há nada que está encoberto aos olhos de Deus. Então, a sua forma de falar, a sua forma de agir, a sua forma de tratar, os seus pensamentos, os seus sentimentos estão todos diante dos olhos de Deus. Estão todos desvendados, descobertos. Não tem nada que Deus já não viu. Então, é inútil a gente ficar escondendo algo que já foi mostrado para ele há muito tempo. E aí, às vezes, a gente pensa assim, mas por que então eu preciso falar? Porque só recebe cura aquele que entende que precisa de cura. Porque aquele que está escondendo, ele não quer cura. Ele quer continuar na prática. Agora, aquele que entende que está errado, aquele que entende que está fazendo o outro sofrer, aquele que entende que, além de fazer o outro sofrer, está sofrendo, está desagradando a Deus, aí essa pessoa, ela entende que ela precisa de mudança. E por isso que Deus não força nada. Deus espera que alguém que precise de ajuda vá até ele e peça essa ajuda. Ele não cura, igual Jesus não curou ninguém que não pediu ajuda. Todos que Jesus curou foi porque, de alguma maneira, foram até ele ou demonstraram que precisava de ajuda. Quem é autossuficiente, quem está em o ego muito elevado a ponto de dizer eu não preciso, por isso que não confessa, porque geralmente é isso. Se não confessa é porque acha que não precisa. Então, se não precisa, você não precisa de Deus. Então, se você não precisa de Deus, para que você quer cura? E para que Deus vai te curar de algo que você mesmo não reconhece que precisa? Então, precisa do reconhecimento. A partir do momento que você vê quem você é, você entende que você precisa ser limpo. E aí você vai até aquele que consegue te limpar. E ele é o único que vai conseguir te limpar. Não é sozinho, não é da forma que você
acha que é ele que faz essa limpeza, através do Espírito Santo, através da palavra e através da santificação, do jejum, da oração. Mas é somente ele. Pela força do braço e pela nossa vontade, a gente não consegue fazer nada. Então, o meu conselho é esse para vocês hoje. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu espero que o Senhor ele conduza você no melhor caminho a seguir, na melhor forma de falar, e que você também possa glorificar a Deus no seu casamento, nas suas relações, nos seus pensamentos, no seu andar, no seu falar, no seu modo de tratar as pessoas. Então, esse é o meu desejo de hoje para você. Esse é o vídeo de hoje. Um beijo